Oi, gente, eu sou o Padre Luciano da Comunidade do Caminho Novo e é uma alegria ter vocês aqui com a gente para essa formação em duas partes sobre a unidade dos cristãos. Na verdade, eu vou fazer esse vídeo em duas partes com uma leitura bem particular da história da Igreja. Vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Eu vou começar do Novo Testamento com os Evangelhos e venho até os dias de hoje. Então é muita coisa, vai ser um vídeo longo, já aviso para vocês, tá? Por que desse curso? Por que dessa formação? Porque ainda hoje, em 2020, eu ouço muitas pessoas, principalmente católicos, achando que a divisão da Igreja Católica aconteceu lá no século XVI com a Reforma e com Lutero, achando que a Igreja era una, imaculada, unida, uniforme, até o século XVI. Gente, isso é uma grande ilusão. E um dos objetivos que eu tenho com essa formação é arrancar isso de vocês e dar elementos de história da Igreja para mostrar para vocês que as divisões entre os cristãos já começam lá atrás, tá? Desde a época apostólica. Vamos lá? O vídeo de hoje, a primeira parte, vai focar sobre as rupturas, as divisões. Todos os momentos na história da Igreja, ou os principais, na verdade, aonde a gente pode ver os perigos de ter uma ruptura e divisão entre os cristãos, até os dias de hoje. E uma segunda parte, que vai sair num outro vídeo, vai ter um link aqui, talvez disponível para você já, dependendo do dia que vocês forem assistir esse vídeo. Uma segunda parte vai ser a mesma perspectiva histórica, então do Novo Testamento até os dias de hoje, mas com uma outra chave de leitura. Todos os movimentos de convergência, de unidade. E aí a gente vai poder ter uma ideia de como isso é importante na história da Igreja. Então, desde já agradeço vocês de estarem aí, vamos fazer essa formação. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante, então fique firme aí e vamos lá. Antes da gente começar, então, por favor, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva aí no canal, dê um like nesse vídeo, ative o sininho aí para receber as notificações quando os novos vídeos de formação forem sair, e aí você acompanha todas as nossas formações. Essa primeira parte consiste em fazer, então, essa leitura da história da Igreja sob essa ótica, esse ponto de vista dos riscos de ruptura e de divisão. A gente vê já no Novo Testamento, nos Evangelhos, o risco dos discípulos se dividirem. Quando que a gente vê isso? Quando eles estão caminhando com Jesus e discutindo quem é o maior, por exemplo. Um já querendo ser maior do que o outro. Ou quando eles vão ver Jesus e fala: Jesus, a gente viu pessoas expulsando demônios em seu nome e a gente os impediu porque eles não fazem parte do nosso grupo. O que Jesus responde? Não os impeçam, deixem. Mas a gente já vê aí os riscos de ruptura já com os apóstolos enquanto Jesus está lá com eles, tá bom? Então já tem esse risco de divisão, de ruptura, de um querer ser maior que o outro, de ciúmes entre um e outro, já está aí, mostrando a humanidade dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Depois, ainda na era apostólica, a gente vê uma separação entre judeus e cristãos, que começa a se acentuar cada vez mais. No início, o cristianismo começa como um ramo do judaísmo. Como tinham os fariseus, tinham os saduceus, começam o cristianismo a ser visto como um dos movimentos possíveis do judaísmo. Mas pouco a pouco eles vão se distanciando. E a gente vê isso no Novo Testamento, já nos Atos dos Apóstolos. E entra nesse passo dos Atos dos Apóstolos também um grande risco de divisão quando aparece a universalidade da mensagem cristã. Por exemplo, no capítulo 8 e 10 dos Atos dos Apóstolos. Nesses dois capítulos, a gente vê os apóstolos já pregando o evangelho na Samaria, para aqueles que não eram judeus. Depois, Filipe, que batiza um eunuco etíope. A gente pode acreditar que esse eunuco era judeu,
porque ele veio para Jerusalém para as festas, mas de qualquer forma não faz parte daquela comunidade, daquele povo. E depois em Atos 10, Pedro, que vai na casa de Cornélio, nos Romanos, e vai pregar o evangelho e batizar os pagãos. E aí já aparece uma grande tensão entre os discípulos, os apóstolos, falando, mas espera aí, a mensagem cristã, o pessoal tem que se tornar judeu antes ou não? Tem que ter a circuncisão antes ou não? E aí já começa a formar partidos que defendem um ponto de vista, outros que defendem um outro ponto de vista, e aí a gente já vê uma grande tensão que pode levar a uma divisão. E ainda em Atos 15, eu vou falar isso mais amanhã, sobre como a reconciliação é feita, mas essa abertura ao mundo pagão coloca também uma divisão que aparece claramente no capítulo 15 dos Atos, entre Paulo e Barnabé, que antes saíam para pregar juntos, e no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho do capítulo, a gente vê Paulo indo para um lado e Barnabé indo para o outro lado. E para a gente terminar com esses riscos de divisões no Novo Testamento, a gente vê ainda Paulo escrevendo aos Coríntios sobre partidos na comunidade. Uns falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E aí Paulo vai fazer esse alerta. Mas o Cristo está dividido. Então, desde a era apostólica, gente, existe esse risco de divisão na igreja, no corpo místico de Jesus. Terminando com essa era apostólica e no Novo Testamento, já passando por uma outra etapa da história da igreja, e a gente vai ter que ir rapidinho, porque senão vai ficar realmente muito longo, a ruptura com as igrejas orientais. E aí começam as práticas dos anátemas, das pessoas que são separadas, condenadas como hereges. E uma das grandes discussões que houve foi ainda bem no inicinho, lá no século II, quando Vítor era o bispo de Roma, ainda não se utilizava esse vocabulário de ser o Papa, mas Vítor era o bispo de Roma. E o que acontecia? Ele, sendo bispo de Roma, já tinha uma certa primazia, um certo respeito do bispo de Roma por causa do martírio de Pedro e Paulo. E isso é muito importante, gente. A gente está aqui no século II. Não aconteceu ainda a paz de Constantino, que vai acontecer lá no século IV. Vai ser 200 anos depois disso. Então os cristãos ainda estão vivendo perseguições. E por que o bispo de Roma é tão importante? Vocês sabem? Ele é importante porque ele é o bispo do lugar onde Pedro e Paulo sofreram o martírio. Não era por causa da capital do império, não. Era por causa desse local aonde Pedro e Paulo foram martirizados. Então já tinha um reconhecimento de uma certa primazia, de uma certa responsabilidade de unidade do bispo de Roma. E aí o que acontece? Toda uma polêmica com algumas igrejas orientais da Ásia que insistiam, a partir de uma experiência que eles tiveram com o apóstolo Filipe, que fundou essas igrejas, e também com Policarpo, que era discípulo de São João, apóstolo e evangelista. Então não é uma igreja importante. Essas igrejas da Ásia reivindicavam que a Páscoa deveria ser celebrada exatamente no dia 14 de Nissan, do mês de Nissan. Ora, e eles celebravam ali. Os cristãos em Roma, em Antioquia, no norte da África e já para o lado da Europa que começava a se expandir, que ainda não tinha esse nome de Europa, mas tudo bem, defendiam que a Páscoa deveria ser celebrada no domingo, que vem logo depois do 14 de Nissan. E aí já aparece o quê? Uma tensão, um conflito por causa da data
onde se celebrava a Páscoa. Vai até o ponto do bispo de Roma, Vítor, excomungar toda a igreja da Ásia. Toda essa igreja que insistia nisso, fundadas na tradição do apóstolo Filipe, de Policarpo e de São João Evangelista, gente. E o bispo de Roma vai excomungá-los por causa de uma questão de data da celebração da Páscoa. Olha para vocês verem o risco de uma grande tensão. Esse problema vai ser resolvido, mas é na parte 2 do nosso vídeo, que eu vou falar disso então amanhã ou num outro dia. Então já tinha uma tensão muito grande. Essa tensão entre Ocidente e Oriente continua por uma questão de língua, de costumes, de tradição que receberam de um e dos outros. Então, havia já uma tensão. Mas até o século IV, 313, a gente não tem muitos traços de separações. A gente sabia que tinha algumas tensões, e algumas tensões importantes, mas a partir dessa paz constantiniana, onde o imperador Constantino vai garantir aos cristãos a possibilidade de culto, é que a gente começa a ter traços históricos fiáveis dessa história da igreja com as suas divisões, as suas separações. Então, em 325, acontece um grande concílio ecumênico, que na história da igreja é o primeiro grande concílio ecumênico, concílio de Nicéia, para tratar da questão do arianismo. O arianismo, que era uma doutrina onde Jesus não era plenamente Deus, como o Pai. Ele era subordinado ao Pai. E aí vai aparecer no Concílio de Nicéia essa frase que a gente conhece tanto no nosso credo de Nicéia e Constantinopla: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Gente, que dificuldade! Consubstancial ao Pai. Em grego, homousios. Como é que eles vão traduzir isso para o latim? Difícil, tensões. E havia muitos bispos arianos que defendiam essa tese de que Jesus era subordinado ao Pai. E aí aparece, nesse concílio de Nicéia, as primeiras fórmulas doutrinárias de anátema. O que é o anátema? Sejam expulsos, sejam decretados hereges, sejam afastados da igreja aqueles que dizem que Jesus não é Deus como o Pai. Divisão. 381, Concílio de Constantinopla, com a afirmação da Santíssima Trindade. Uma substância, ousia, 3 pessoas hipostases. Tudo isso em grego, difícil de traduzir para o latim. Mas, enfim, fato importante do Concílio de Constantinopla, essa afirmação da Santíssima Trindade. Segundo fato importante do Concílio de Constantinopla é que Constantinopla recebe uma precedência sobre todas as outras igrejas depois de Roma. Constantinopla era uma cidade muito importante no Império Romano, tanto que quando Roma cai, Constantinopla vai se tornar a capital do Império Romano. Então, Constantinopla, nesse concílio de Constantinopla, ela assume um papel importante no cristianismo. Então, vai ter Roma, que guarda uma predominância, mas logo abaixo de Roma, o patriarca de Constantinopla já aparece como uma figura muito importante em relação a todas as outras igrejas, por uma questão muito política. E isso é importante da gente entender, como que as tensões religiosas e políticas se misturam nessa época. Mas o Concílio de Constantinopla tem um fato muito importante em relação à divisão dos cristãos. É o chamado filioque. Já ouviram falar? Não, né? Vamos lá. O que é essa questão do filioque? Os bispos reunidos no Concílio de Constantinopla elaboraram, então, a partir do Concílio de Nicéia, que já tinha feito um credo, completaram esse credo com algumas questões doutrinárias da Santíssima Trindade, inclusive a respeito do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo que procede
do Pai. Este é o texto grego original do Concílio de Constantinopla. O que aconteceu? Constantinopla está nessa parte oriental da igreja de língua grega. Então seguem o concílio todo, todos os documentos foram escritos em grego. E essa versão do credo Niceia-Constantinopla foi escrita em grego. Na hora de se traduzir para o latim, o que acontece? Lembra lá no concílio de Niceia, alguns anos antes, que tinha o problema do arianismo? Então, como que Niceia tentou resolver o arianismo? Com um anátema, sejam expulsos. Resolveu? Não resolveu. Tinham muitos arianos ainda na igreja. E para acentuar a doutrina sobre a pessoa de Jesus, o que a igreja latina em Roma decidiu fazer? Depois do concílio de Constantinopla, sem consultar a igreja do Oriente, acrescentaram uma palavrinha em latim na tradução latina do credo de Niceia-Constantinopla. Que palavrinha é essa? Em latim, filioque. O que quer dizer filioque? Quer dizer e do Filho. Creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Essa expressão em latim e do Filho foi adicionada posteriormente na Igreja Latina em Roma. Por quê? Por causa do arianismo, que ainda não tinha desaparecido depois do Concílio de Niceia. Estão entendendo? E aí aparece ainda um grande anátema do Concílio de Constantinopla. Toda heresia deve ser anatematizada. E assim em diante. Uma postura que permaneceu na igreja até o final do século XIX, com o Concílio Vaticano I. A igreja assumiu essa linguagem do anátema. Aquele que pensa de maneira diferente seja anátema, seja expulso, seja afastado. E a igreja via nessa atitude uma tentativa de remediar o problema. Aqui está a nossa fé, é nisso que acreditamos. Você não acredita ou acredita de forma diferente, você está expulso, anátema. E a gente vai ver que isso não resolveu o problema. Vamos avançar agora um pouquinho? Próximo concílio, o concílio de Éfeso, para resolver uma controvérsia, também de uma heresia nestoriana, que separava em Jesus a pessoa divina e a pessoa humana. E foi aí que houve a proclamação do título de Maria como Theotokos, Mãe de Deus, porque os nestorianos acreditavam que Maria era Christotokos, Mãe do Cristo. Por quê? Porque eles viam em Jesus uma separação da pessoa humana e da pessoa divina. E foi nesse concílio de 431 em Éfeso que a igreja proclamou, não, as duas pessoas são unidas em Jesus sem separação. Jesus é Deus desde a sua concepção. O que acontece? Acontece a separação da igreja assíria do Oriente. Uma igreja que permaneceu um pouco nessa questão nestoriana, mas falava uma outra língua, não falava o grego, nem falava o latim, mas foram expulsos anátemas da igreja católica. Avançando mais alguns anos, 20 anos, Concílio de Calcedônia, em 451, para refutar o monofisismo, uma só natureza em Jesus. Não funcionou, era uma heresia e o Concílio de Calcedônia proclamou a união hipostática, da hipostase das pessoas em Jesus. Nessa época, a tensão era tão grande politicamente no Império do Ocidente, que está desmoronando, que Constantinopla aparece como uma nova Roma, se opondo a Alexandria no Egito. E em 476, o Império Romano do Ocidente, em Roma, cai sob a dominação dos bárbaros. E Constantinopla aparece como um patriarcado
ecumênico e capital do Império Romano. Vocês imaginam? Politicamente muito forte. E começa a assumir uma força muito grande para toda a Igreja do Oriente. Então, toda a Igreja Oriental, que fala grego, que celebra em grego, claro que tem as exceções de línguas locais que aparecem, mas se ligam a Constantinopla. E a Igreja do Ocidente continua ligada a Roma, mas que não é mais a capital política do Império, por causa da invasão dos bárbaros. E esses bárbaros vão acolher a mensagem cristã e vão começar a se converter e se tornarem cristãos. Mas politicamente a situação já está muito, muito complicada. E é no Concílio de Calcedônia que aparece uma outra grande divisão, de um lado Constantinopla e de outra algumas igrejas que ainda defendem o monofisismo. A igreja da Armênia, a igreja copta da Etiópia e a igreja siríaca. Gente, já começa a ver toda essa divisão já no Oriente. Pouco a pouco, a situação política e cultural entre o Ocidente, dominado pelos bárbaros, e o Oriente vai se tornando cada vez mais tensa. A situação cultural vai ficando cada vez mais confusa e a comunicação entre a igreja que fala grego e a igreja que fala latim, traduções mal feitas, incompreensões. Tem exemplos de traduções, por exemplo, a respeito dos ícones, onde na igreja latina se escreve um termo, em grego vai se entender de outra forma. Os latinos vão escrever sobre a veneração dos ícones. Vai chegar como um telefone sem fio, lá em Constantinopla, como adoração. E aí começa toda uma oposição, enfim, dá uma bagunça danada. E as igrejas começam a se separar, por questões de costume e por questões políticas. A organização da Igreja do Oriente, mesmo por uma questão política, sempre foi mais sinodal, mais pluralista. O patriarca de Constantinopla tinha uma preeminência, mas os outros patriarcas eram também muito importantes e vinham fazer unidade com o patriarca de Constantinopla. Roma, por uma questão também política, sempre foi muito mais centralizador. E a Igreja do Ocidente teve e manteve essa tendência muito mais centralizadora. Ao mesmo tempo, o avanço do Islã, já nessa época, começou a avançar muito ali no norte da África e derrubou o patriarcado de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, só reforçando o patriarcado, então, de Constantinopla. Isso vai avançando e a gente vai avançar mais na nossa história. E a partir do ano 1043, o patriarca de Constantinopla começa a endurecer a sua postura em relação às igrejas latinas, presentes em Constantinopla. Vai chegar no ponto, ápice, digamos assim, do conflito, em 1053, onde esse patriarca de Constantinopla vai ordenar o fechamento de todas as igrejas de tradição latina em Constantinopla. Grande tensão entre as duas igrejas. Não vou entrar no detalhe, muitas causas políticas, muita confusão por causa da língua, dos costumes, da maneira de celebrar, enfim. Fato é que em 1054 o Papa envia um legado para Constantinopla para tentar resolver a situação. Bagunça e, fazendo de forma bem rápida, esse legado, que era um monge beneditino, acaba proclamando o anátema, a excomunhão do patriarca de Constantinopla e de toda a Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente como que reage? Da mesma forma que tinha costume, anátema para a Igreja Latina do Ocidente. Anátemas recíprocos. Primeiro grande cisma, digamos assim, que se separa entre Oriente e Ocidente. Mas vocês entenderam que tinham muito mais divisões antes do ano de 1054? Já tinha a Igreja Síria, já tinha a Igreja Etíope, já tinha a Igreja da Armênia, que já estavam separados, mas eram igrejas menores. Agora
foi um grande cisma entre Roma e Constantinopla. O bispo de Roma e o patriarca de Constantinopla, que se expulsaram do cristianismo reciprocamente. E aí? Grande divisão. Aparecimento, então, do que a gente conhece hoje como a Igreja Ortodoxa do Oriente e a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja do Oriente fica como a Igreja Católica Apostólica do Oriente e a Igreja Latina, a Igreja Católica Apostólica Romana. Grande divisão, ano 1054. E depois aí, catástrofe generalizada, porque vieram as cruzadas para reconquistar essa terra que haviam sido tomadas pelos muçulmanos. Mas como que vão chegar até Jerusalém e até o norte da África? Passando por Constantinopla. E aí os cristãos da Europa, com as cruzadas, vão chegar em Constantinopla e vão fazer miséria, gente. É cristão matando cristão. Cristão do Ocidente matando cristão do Oriente, para tentar recuperar as igrejas que tinham sido fechadas, ao ponto, gente, do patriarca de Constantinopla pedir ajuda aos muçulmanos para combater os cristãos do Ocidente que estão chegando. Muitas razões políticas, muitas razões econômicas. Grande luta, grande guerra. Então essa coisa de falar que as cruzadas foi uma tragédia, foi uma tristeza. Guerra entre os cristãos. E aí a gente já chega no ano de 1453, onde os muçulmanos ocupam finalmente Constantinopla, e aí é o fim do Império Romano do Oriente, que tinha a sua capital em Constantinopla. Acabou, então, essa questão política do Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, não tem mais Império Romano, o Império Romano do Ocidente já tinha caído, como a gente viu, e o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, também cai sobre a dominação dos muçulmanos. Isso não quer dizer que a igreja sumiu, pelo contrário. A igreja continuava e se fortificava, mas com uma separação política muito forte, uma separação também de diálogos e de tentativas de unidade. Aí a gente chega no século XVI, 1500 e pouco. O mundo inteiro está em mudança. É uma parte da história que a gente conhece melhor, normalmente, mas é uma época onde o mundo inteiro, a sociedade inteira está mudando constantemente, muito rápido. Tem o comércio internacional, tem a viagem às Américas, tem a imprensa, tem as línguas locais, tem o humanismo do Renascimento, enfim, o mundo está em ebulição política, artística, comercial, intelectual, tudo está indo muito rápido. Um pequeno parênteses é que 200 anos antes do século XVI, já tinha havido na Igreja Latina uma grande confusão com os papas. Os papas, não sei se vocês conhecem essa parte da história, eu vou passar muito rápido. A Igreja tinha dois papas, o Papa e o Antipapa. Tinha um Papa em Avignon, na França, e um Papa em Roma. E não se conversavam entre eles, eram rivais políticos. Isso permaneceu durante muitos anos, até Santa Catarina de Sena e tal, não vou entrar nessa história, mas é importante para a gente saber que a Igreja Latina não andava lá tão bem das pernas assim. Muitos escândalos em relação ao papado, em relação ao alto clero, aos cardeais, à vida religiosa, muita coisa se desviando. Teve uma tentativa de reforma com os franciscanos, com os dominicanos, mas depois a coisa piorou de novo. E, enfim, o mundo se movimentando muito, muita ebulição de muita coisa. E é nessa época, então, aparece um certo monge augustiniano chamado Martinho Lutero. Monge augustiniano, católico, consagrado na vida religiosa, na Ordem de Santo Agostinho. Uma pessoa extremamente preocupada, escrupulosa com a sua salvação.
muito atormentado pela questão da sua salvação, percebendo que era impossível ele fazer tudo que ele deveria fazer para ser salvo. Santo Inácio, pequeno parente, Santo Inácio de Loyola, também passa por essa fase muito escrupulosa. Enfim, Martim Lutero, esse monge augustiniano, grande estudioso da Bíblia, por exemplo, muito angustiado, vai meditar sobre as cartas de Paulo e vai chegar a várias conclusões, que na verdade é a fé, e só a fé que nos salva como cristãos. Grande liberdade. E ele, como estudioso, ele vai escrever, então, 95 teses teológicas e vai pregar essas teses na porta da igreja em 1517, como um grito de socorro para a igreja, querendo reformar a Igreja Católica. O que acontece? Lembram do modo de reação da igreja até então? Anátema, condenação. A igreja não tinha uma postura de diálogo. A igreja tinha uma postura muito de eu estou aqui, a doutrina é essa, e aquele que pensa diferente de mim seja anátema, seja expulso. Foi o que aconteceu com Lutero. A sua esperança de um diálogo teológico nunca aconteceu. Em 1520, ele é condenado por Roma por causa das suas teses. Em 1521, vem a excomunhão de Lutero, porque ele resiste, ele insiste, ele quer reformar a igreja. E ele não é o primeiro, tinham muitos antes dele que já pediam e já solicitavam a igreja, desde o século XV, o século XIV mesmo, desejos de reforma da igreja. E não acontecia. Não acontecia. Então, qual foi a postura da igreja até então? Anátema. O que a gente viu? Resolve o problema? Não resolve. E aí houve uma questão política importante entre a Alemanha e Roma. Lutero se refugia num castelo da Alemanha e os políticos alemães veem aí uma oportunidade de se separarem do poder temporal da Igreja de Roma também, de recuperarem terras, propriedades e decretarem realmente uma independência de Roma. Lutero, ele não digere essa excomunhão e ele vai ficando cada vez mais duro, mais rígido, separação com a reforma. Depois de Lutero vem João Calvino, vem Zwingli, John Knox e outros, que aí vão começar a reformar a reforma e avançar nas divisões, cada um interpretando de uma forma. Novas igrejas após a reforma. E a reforma católica, tão esperada, vem tarde demais, em 1545, com o Concílio de Trento. Mas o mal já estava feito. A igreja já estava dividida. Mas não caiamos na ilusão de que essa foi a primeira grande divisão da igreja. Vocês viram? Já tinha outras divisões. E essa postura de não querer entrar em diálogo, de não querer entender o outro, de não querer saber realmente o que o outro está dizendo, quando a gente fica tão rígido assim, o risco de quebrar é muito grande. E aí vão aparecendo outras igrejas e outras reformas. Na reforma da Igreja Católica vai avançando com o Concílio de Trento, São Carlos Borromeu, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e outros, que vão integrando toda uma novidade na igreja. Até então, até Lutero, a Bíblia era praticamente inacessível. Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão, que foi muito difícil de se entender. Mas depois dele, por exemplo, Santo Inácio de Loyola vai propor os exercícios espirituais com leituras cotidianas da Palavra de Deus, mesmo se era em latim, com algumas traduções em espanhol ou em francês,
mas já tornando a palavra de Deus acessível à população. Outras igrejas vão aparecendo, os anabatistas, os menonitas, os batistas, e enfim, outros vão aparecendo. Com a colonização da América, outros vão surgindo, e assim a igreja vai se dividindo e se espalhando. Vamos agora dar um grande pulo e falar um pouquinho da situação, então, no Brasil. O que acontece aqui na nossa terra, no Brasil? Os conflitos político-religiosos no Brasil começam muito cedo, já com a presença dos franceses huguenotes e a invasão, entre aspas, dos franceses e holandeses. Por que eu falo invasão, entre aspas? Porque já essa interpretação de invasão, quem dá? São os portugueses. Mas os portugueses, então, já tinham direito sobre a terra e o outro que chega é um invasor? Para aqueles que já estavam aqui no Brasil antes dos portugueses, será que eles não viam os portugueses, os franceses, os holandeses, todos como invasores? Enfim, protestantes franceses e holandeses que chegavam no século XVI, no século XVII, e muitos atritos com os portugueses católicos. Então já começa, gente, os conflitos entre católicos e protestantes no Brasil desde o início da colonização pelos europeus. A partir do século XVIII, no entanto, tem uma forma de protestantismo que a gente chama protestantismo de emigração, ou protestantismo étnico. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar, e isso está muito atual, tinha um projeto no Brasil de branqueamento da raça brasileira. Era uma ideologia extremamente racista. Mas o slogan era um pouco assim: o colono branco, que era também evangélico, vai receber terra que o negro não recebe, numa tentativa de embranquecer a população. Escandaloso, né? Mas era assim. Então, as nações indígenas eram eliminadas, os núcleos de colonização europeia se localizavam em regiões de possível conflito dos portugueses com os outros, então principalmente nas fronteiras sul do país, vinham esses grupos de imigração étnico e ficavam fechados entre si. Era uma mão de obra barata, muitas vezes mais barata do que os escravos, e por influência da Inglaterra, que comandava muito o comércio marítimo no século XVIII, era já o aparecimento de uma classe média, muito mais interessante que os escravos para a Inglaterra. Por isso, a Inglaterra contra o tráfico e a escravidão, querendo formar essa classe média. Isso, gente, vai continuar durante vários anos, até, por exemplo, a Constituição de 1824, que estabelece o catolicismo como religião oficial do Brasil. O não católico, então, tem um monte de dor de cabeça e problema que ele enfrenta. Ele não consegue nenhum tipo de certidão. Certidão de nascimento, certidão de casamento, nada, nenhum documento público ele tem acesso. Ele não pode ter acesso a nenhum cargo público. A vida de quem não é católico é muito complicado, mas ele pode participar da vida econômica do país. Então a gente vê que durante todo um tempo, esse grupo étnico protestante ficou separado e até com uma questão própria da sua língua, muitos alemães, e formavam uma espécie de gueto entre eles. Uma segunda onda do protestantismo no Brasil é o protestantismo de missão ou de conversão, principalmente com a chegada de protestantes norte-americanos, anglicanos, metodistas, presbiterianos, batistas, a partir do século XIX. Esse protestantismo de conversão chega como um tipo de elite. Se apresenta como uma religião do livro, uma religião culta, com pessoas cultas, sábias, com um grande conhecimento da Bíblia, e eles chegam assim num país
de maioria, grande maioria analfabeta. Então vem como um protestantismo realmente de elite, com um estilo americano de vida e de cultura, e com um ar de superioridade muito grande para tentar conquistar as elites, que eram católicas. Uma terceira onda desse protestantismo aqui no Brasil é o protestantismo pentecostal, que vem dos Estados Unidos, mas não como uma elite, mas dessa vez com os pobres, os negros, que chegam no início do século XX. E, infelizmente, aqui no Brasil, também os negros, nessa época, fazem parte dessa sociedade marginalizada, pobre, excluída. E é aí que vai entrar uma comunhão muito grande com esse protestantismo pentecostal dos Estados Unidos. Isso vai até meados do século XX, onde aparece no Brasil o protestantismo neopentecostal, essa terceira onda do pentecostalismo que a gente fala, na metade do século XX, e aí vai a presença de um protestantismo como a gente conhece, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, enfim, com uma forte oposição à Igreja Católica, que é a igreja dominante. Então, com um discurso muito de oposição e combate ao catolicismo, grandes riscos de divisões. Então, gente, está aí, é muito rápido, eu sei, mas eu espero que essa primeira parte do nosso curso, da nossa formação, tenha dado para vocês esse panorama amplo, para vocês verem que desde o início, desde a época apostólica até os nossos dias, tem um grande risco de divisão, de confronto e de combate entre os cristãos. A segunda parte, a gente vai fazer o mesmo percurso histórico, mas dessa vez focando e olhando mais de perto todos os movimentos de convergência e de unidade. Então assista também o episódio 2 dessa formação. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e ative o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. Fique com Deus.